contra ainda no primeiro tempo, mas tomou a virada rapidamente no início do segundo tempo e perdeu o jogo por 3-1. Aliás, os 4 gols do jogo foram marcados pelo time do Corinthians, né? Inclusive o gol do Coritiba, hein? Alexandre Senechal, boa tarde. Boa tarde, Linhares. Boa tarde aos nossos colegas presentes aqui no nosso Bate-Pronto. E um abraço especial a você, nosso ouvinte aqui da Jovem Pan News Curitiba, tanto no rádio no 107.1, como também no nosso YouTube, Jovem Pan Grupo RIC. Começou bem, né, Linhares? Começou bem, o primeiro tempo que o Coritiba foi melhor, teve chances, inclusive, de fazer o segundo gol, a mais clara delas com o Diogo Oliveira, acabou parando no peito do Cássio. E o primeiro gol, um gol de bola parada que foi dado pro Murilo contra, né, Linhares? O Henrique acaba cabeceando no primeiro pau, a bola pega no zagueiro do Corinthians e acaba entrando, o Coritiba saiu com 1-0. E aí era uma grande chance de conseguir grudar ali na saída da zona de rebaixamento, porque o Bahia e o Santos perderam na rodada. Rodada que continua entre hoje e amanhã, ainda tem jogos hoje e amanhã. Mas foram 2 times que acabaram perdendo nessa 19ª e última rodada do primeiro turno. Ficaram com 18 pontos. Coritiba acabou tomando a virada no segundo tempo e ficou com 14 pontos. Né? 14 pontos, 3 vitórias, 5 empates e 11 derrotas no primeiro turno. A pior sequência da história do Coritiba no primeiro turno do Campeonato Brasileiro de sua história, né? Lembrando, claro, que o recorte é feito de 2006 para cá, quando o Brasileirão passou a ser disputado em pontos corridos com 20 clubes. Então a gente tem esse recorte de 2006 para frente. Coritiba termina o primeiro turno então na zona de rebaixamento, né? Não conseguiu sair, a situação já foi pior. Hoje vê o Vasco e o América Mineiro atrás ainda. O Vasco joga hoje, por exemplo, contra o Red Bull Bragantino, até pode passar o Coritiba. O Vasco hoje tem 2 jogos a menos que o Coxa, joga pela 19ª rodada hoje e ainda tem um jogo adiado também contra o próprio América Mineiro, inclusive o Lanterna, com 10 pontos conquistados. A sequência está muito ruim, o jogo no segundo tempo mudou quando o Vanderlei Luxemburgo, o técnico do Corinthians, acabou abrindo um pouco mais o time, colocou o garoto Wesley, e aí o Coritiba não se encontrou, acabou tomando 2 gols em 8, 9 minutos do segundo tempo, tomou a virada, e aí o Wesley ainda acabou fazendo o terceiro gol. Tá muito difícil, né? O Coritiba termina o turno 4 pontos atrás, só 3 vitórias. Mas a gente lembra, por exemplo, ano passado, o Fortaleza era o Lanterna com 6 pontos na 19ª rodada. E o Fortaleza foi para a pré-Libertadores. É claro, muito diferente. Fortaleza conseguiu essa arrancada. A gente teve um exemplo do Goiás conseguindo uma arrancada em anos anteriores também, saindo da zona de rebaixamento e chegando na primeira parte da tabela. Só que pelo que tá acontecendo, pelo que vem mostrando, fica a dúvida, né? O Fluminense de 2009, né, que tomou o lugar do Coritiba, também estava com 99% de chance de rebaixamento em uma altura do campeonato, escapou, né? Mas o Goiás já passou por isso. Tem que mudar, né, Linhares? A gente fez, por exemplo, se pegar o ano passado como recorte, o ano passado 38 pontos salvaria. O Coritiba acabou fazendo 42, né? Se eu não me engano, foram 42 pontos em 2022. Para o Coritiba fazer 38, precisa fazer 24 pontos no segundo turno. São 8 vitórias em 19 jogos. Você vê, não é um número que é... Nossa, 50% que absurdo, de aproveitamento. Mas, ao mesmo tempo, já chega numa situação muito ruim, né? Será que dá pra tirar ainda? Dá pra livrar? Eu acho que é na faixa dos 55% de aproveitamento o Coxa vai ter que ter, né? Ou seja, cada 3 jogos vai ter que ganhar um e empatar o outro. Mais ou menos, empatar 2 e A situação do Coritiba se fez muito pelo início do campeonato, né? Mas o Coritiba tem perdido alguns pontos muito que não poderia perder, né? Contra o Bragantino, não pontuar. Ontem mesmo, né? Pela forma como foi o primeiro tempo. E ontem me lembrou muito o time do Zago. Não digo na forma como jogou, digo na forma como o jogo se construiu, né? No sentido de conseguir jogar o primeiro tempo muito bem, de conseguir fazer 1-0 e daí acabar levando 2 gols muito rápidos, assim, né? Que deixa o time desnorteado, né? Não tô dizendo a forma de jogar. A forma de jogar é infinitamente superior. Isso não tem nem dúvida. Acho que ninguém tem dúvida disso. Eu até levantei uma questão, acho que na sexta-feira aqui, sobre o negócio do treinador ser constantemente expulso, o treinador deixar o time na mão, que aconteceu com o Sampaoli no jogo do Flamengo lá no segundo tempo no Paraguai. O Coritiba foi sem treinador no banco de reservas nesse jogo. Você até falou, mas o planejamento já sai pronto de Curitiba. Só que no intervalo, o planejamento ele pode ter que ser mudado, né?
Então o Thiago não estava no vestiário, porque ele não podia ir pro vestiário no intervalo. Contato, Linhares. Não, tem o contato, mas assim, não tem o olho no olho com o jogador, a fala específica com algum jogador, levantar algum ponto da partida. E assim, o Coritiba se entregou muito facilmente no começo do segundo tempo. Acho que o time voltou do vestiário muito desligado. E aí, eu levanto essa questão da ausência do treinador principal ali. Não estou desmerecendo o trabalho do Williams, que eu nem conheço, entende? Não tô... Mas assim, existe a experiência, o domínio do grupo, a conversa com os jogadores. E isso acho que tem um pouco do prejuízo da ausência. Como você perde assim, o seu principal jogador, ele não está na partida e ele causa prejuízo. Então, eu proponho isso, na verdade, assim, os técnicos precisam fazer uma reflexão da importância deles no contexto do time. E principalmente um time como o Coritiba, está numa situação delicadíssima no campeonato, não pode abrir mão de ter o treinador ali para orientar o time. Todo mundo gosta muito do Thiago, todo mundo gosta muito do Nascimento, só que nesse caso de talvez o respeito seja maior com eles, eu não acredito, porque o Williams é um cara que tá no profissional faz muito tempo e ele viaja com o clube praticamente de todos os jogos, porque ele é o analista de desempenho principal. Ele era o analista de desempenho principal, agora ele virou auxiliar técnico. Então, questão de conhecer mais, de conversar mais, o Williams tem muito mais esse contato com os jogadores do que o próprio Thiago, que estava no Sub-20. Tudo bem, tá no mesmo ambiente, o Sub-20 treina num campo, o profissional treina num outro, mas é diferente. O Williams não, o Williams estava no profissional. Sim, mas eu digo a forma de conversar, entendeu? Mas eu acho que faltou talvez essa conversa... A conversa, bagagem de treinador, entende? Não só no vestiário, mas ali mesmo à beira do gramado, porque pelo menos assim, nos momentos que a gente observava o Williams, ele parecia incrédulo com o que ele estava vendo, né, no início do segundo tempo. Logicamente, né, que o Coritiba, eu imagino que previa que o Corinthians ia vir daquele jeito, né? O Corinthians não ia ficar jogando como jogou no primeiro tempo, que ele ia alterar, ele já fez alterações no início do segundo tempo, colocou o Wesley, que foi o cara que deu uma correria danada, né? O Bidu também tem essa imposição física para fazer a dobradinha ali. De novo, né, pelas pontas, o Corinthians conseguiu fazer o que o Coritiba vem sofrendo nos últimos jogos, que é justamente perder ali nas laterais a corrida com o jogador. O Vitor Luiz, que estava bem no primeiro tempo, falhou ali também nos gols, né? Então, acho que naquele momento era aquele momento de tentar chamar o capitão, de fazer o time reagir e reagir rápido. O Coritiba demorou 20 minutos para conseguir mudar a postura. E daí vamos transferir esse debate também para a parte dos jogadores, né? Não vamos ficar só presos à comissão técnica. Pô, o Diogo não pode perder o gol que ele perdeu no primeiro tempo. Sim. Que faria o 2-0. O Robson não pode perder o gol que ele perdeu, pelo amor de Deus. Era o 2-2. Que era o 2-2 e poderia mudar muita coisa. Logo em seguida, o Corinthians faz o terceiro. Porque se faz o gol então, ali, assim, muda, né? Você vai pro embate com o adversário e esquenta o jogo, né? Porque assim, você esfria a reação do adversário. O Corinthians fez o gol e ficou na dele. Tava normal, assim, não vou falar que tava frio, porque tinha mais de 40 mil pessoas e tudo mais. E aí consegue a virada, inflama o estádio e o Robson daí perde o gol logo depois. Iria dar uma murchada gigantesca. Ia murchar o estádio, é outro clima. Pô, putz, o Coritiba ficou à frente, agora conseguiu. O Coritiba entra no jogo de novo. Entendeu? Até a questão mental dos atletas e do estádio, da torcida. A gente fala tanto da mentalidade no Coritiba e eu acho que faltou isso ali na reta final, sabe, do jogo. Parece que o Coritiba meio que se entregou ao resultado. Estava consolidada já a vitória do Corinthians. A gente fala e o Coritiba não conseguiu reagir. A gente fala muito sobre a importância do Robson no time, mas é muito perigoso ter o Robson como o jogador mais importante do time. Sabe, com todo respeito ao Robson, cara, eu já tive várias conversas com o Robson, já tive muito contato com ele, sempre a gente se deu muito bem, só que o Robson é um cara que, quando você mais precisa dele, ele vai errar. Ele não vai fazer um gol, ele vai errar um domínio. Ontem o Coritiba errou vários jogadores, não só o Robson, mas vários e vários domínios absurdos. Toques absurdos, sabe? O Coritiba errou muita coisa ontem no segundo tempo. E as coisas que aconteceram no geral acabam fazendo com que a derrota fosse merecida no segundo tempo. O Corinthians engoliu o Coritiba no segundo tempo, fez o 2-1, o Coxa teve a oportunidade, mas o Corinthians voltou a jogar e voltou a jogar bem. Aí que eu falo, essa questão do técnico, no vestiário, né, no intervalo do jogo, o Luxemburgo mudou o Corinthians. Ele fez 3 substituições no intervalo. O Corinthians voltou outro time no segundo tempo.
e afogou o Coritiba ali, amassou, curralou o Coritiba e virou rapidamente o jogo. Eu não consigo ver só desmérito no Coritiba, eu consigo ver mérito do Luxemburgo. Claro, então, mas isso que eu tô falando. Teve o mérito de ter um treinador com a experiência, a bagagem do Luxemburgo, e eu acho que faltou ao Coritiba o trabalho do vestiário do time voltar com a mesma concentração do primeiro tempo no segundo tempo. Eu concordo, eu só não acho que ele precisa ser... Não digo assim, ok, você fala, o Williams é um cara de análise, da análise. O Thiago é um cara que trabalha o elenco, ele trabalha como treinador ali na categoria de base, foi auxiliar do Ramon na seleção brasileira, ele era auxiliar da comissão técnica, foi guindado aí a posição de treinador principal, né? Então ele já está alguns jogos comandando o grupo. Então eu acho assim que não estou debitando a derrota na conta do Thiago, longe disso. Entende? Mas eu acho que o treinador, a minha proposta de debate é que os treinadores hoje, eles tomam muito cartão vermelho e eles deixam o time na mão como o atacante deixa, como o zagueiro deixa quando é punido e é desfalque. Então não pode um time como o Coritiba, na situação que está, sofrer um desfalque do treinador com tanta facilidade. Os caras assim, têm que segurar o negócio da reclamação. E poderia ter sido um placar ainda maior, né? Porque o Gabriel, ele também fez algumas boas defesas ali pro Coritiba no segundo tempo. A postura do Coritiba no primeiro tempo foi eficiente, não que tenha sido sensacional a atuação, enfim, mas ele fez ali o arroz com feijão e conseguiu controlar o jogo, e no segundo tempo eu acho que ficou muito evidente as carências técnicas do Coritiba, né? São coisas que a gente bate na tecla ainda, claro, a defesa melhorou, mas ali mais uma vez, né, acabou sentindo a pressão do adversário, acabou sucumbindo à pressão do adversário, e o Coritiba, mesmo com várias contratações pro ataque, ainda não tem um cara de referência lá na frente. E muita gente aqui na nossa live tá exatamente batendo nesse ponto, né? O Coritiba contratou muita gente, mas faltou contratar exatamente mais qualidade para reforçar o elenco aí para a sequência da temporada. A gente vai falar mais sobre isso, mas eu não entendi nada, na verdade, que o Garcês foi bem no último jogo, ontem nem entrou. Entrou Lucas Barbosa, entrou Caio, entrou Juan Cis, Lucas Barbosa. Também não conseguiu fazer nada. E o Garcês que entrou legal contra o Bragantino, ontem nem entrou. Eu tomei um susto, hoje estava vendo os melhores momentos de manhã, assim, para fazer edição lá no RN Dia, e o Everaldo Marques estava narrando o jogo, né? E uma hora ele falou assim que quem defendeu uma bola foi o Gabriel Inocêncio. Que era o Gabriel Vasconcelos, né? Ali, eu acho que teve lá um lapso. Teve um lapso de memória, né? Por causa do lateral direito do Santos, né? Eu falei, esse goleiro